Fala aí, rapaziada! Estamos de volta aqui com o Barões do Rádio, hoje com um personagem que marcou a história, seja como narrador de futebol, seja com seu conhecimento no direito, seja durante 60 anos de jornalismo, também com o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Hoje, aqui no Barões do Rádio, Joseval Peixoto. O Barões do Rádio tem uma parceria com o Magazine Luiza, o pessoal lá do Magazine Luiza, o Diego. Um abraço, tá todo mundo, rapaziada de lá, hashtag tem no Magalu. Agora tem Joseval Peixoto para você. Barões do Rádio. Joseval Peixoto, hoje aqui no Barões do Rádio. Joseval, obrigado por nos receber. Obrigado. A gente queria começar, normalmente, pelo começo, e eu confesso que eu fiquei surpreso, tanto tempo que a gente trabalhou junto. O Joseval nasceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você não tem nenhum sotaque do Rio, Joseval? Não. Graças a Deus. Porque primeiro eu quero agradecer você, Barão. Muito obrigado. Por vir aqui na minha casa, na verdade. Aliás, que espetáculo essa biblioteca, Joseval. Isso aqui é meu canto, eu não vou ter vida para ler tudo isso. Né? Mas quem falou que a voz nacional era a voz paulista foi o Adolfo Bloch. Quando abriu a TV Manchete, ele me chamou. Eu falei, senhor Adolfo, mas o senhor... Bom, primeiro me espantou o restaurante que tinha lá, né? Uhum. Nossa Senhora! Mas que restaurante? Ele falou, você não sabia que a Manchete é o único restaurante do mundo que edita uma revista? Né? Brincando. Eu falei, mas por que o senhor me chamou? O senhor tem tantos grandes locutores no Rio? Ele falou, porque São Paulo é a voz nacional do Brasil. Não tem sotaque, é a voz perfeita. Uhum. Por isso que eu brinquei que, graças a Deus, eu não tinha voz carioca. Eu nasci no Rio por acaso, Barão. Na verdade, toda a minha história, minha família é da região da Sorocabana, de São Paulo. Interior de São Paulo, né? Isso. Meu avô é fundador da cidade de Rancharia, que hoje é uma grande cidade, terra de Orlando Duarte, Ferreira Martins. Meu avô era português, de Chico Isidoro de Oliveira, dono de serraria, muito rico, chegou a ter 3 serrarias em Jaguareté, Iepê, Rancharia. E quando a minha mãe se casou, meu pai e minha mãe foram para o Rio, porque meu avô queria exportar madeira para Portugal. Acabou de chegar no Rio, estourou a guerra, Segunda Guerra Mundial. E aí você imagine o que sofreram essas pessoas dessa época, os empresários. Você imagine um mundo durante 6 anos sem negócio, porque era só guerra. Ninguém vendia nada, Ninguém vendia nada, era nada. só arma e produção para os pracinhas, né? A gente entrava em fila para comprar farinha, essas coisas. Tanto que meu avô faliu durante a guerra e eu nasci no Rio e imediatamente voltei para a rancharia. E logo depois da guerra nós mudamos, como todos os paulistas, atravessaram ali o rio Paranapanema e foram para o Paraná, para o norte do Paraná. E aí como você começou no rádio, Joseval? Foi no interior de São Paulo? Foi no interior de São Paulo. Eu estava no Paraná, eu estou te falando da década de 49, 50. As cidades não tinham ginásio, acabava no grupo escolar. Eu terminei o grupo escolar, a minha chance era eu para Londrina ou para Curitiba. Para continuar estudando. Para continuar estudando, fazer o ginásio. Mas meu pai descobriu um internato americano, meu pai era presbiteriano, e era presbiteriano esse internato, em Paraguaçu Paulista, perto de Rancharia. E me mandou para lá. Foi para lá que eu fui, fiquei 4 anos, fiz o ginásio ali. Era um internato aberto, você tinha um muro batendo na barriga, portão aberto, que é coisa de americano mesmo. Você era responsável pela sua liberdade. Não tinha muro alto, dava para pular? Nada. Você saía, depois da cerca tinha gabiroba, você ia catar gabiroba e tal. E quando chegava, algumas vezes minha mãe ia me visitar e me tirava do colégio e levava para a casa de uma tia, na verdade era uma prima da minha avó, tia Lola, para o domingo de macarrão, que era coisa do interior. E a tia Lola tinha um filho, que era o Moacir Alves. Essa é a figura importantíssima na minha vida. Eu vou voltar a falar dele. E eu terminei o ginásio, aí eu já tinha 15 anos de idade, fui fazer o primeiro colegial. Eu falei com a minha mãe, mami, eu não queria ficar mais interno. Fala com a tia Lola para eu morar na casa dela. Eu gosto do Moacir, ele gosta de mim.
E eu fico no externo, né? Lá eu vou falar com ela. Falou com a tia Lola. Ela falou, olha, Josefina, eu não vou aceitar, porque você sabe que eu tinha 4 filhos, perdi 3 filhos em 12 dias num surto de meningite aqui na região. Que tragédia, hein? Que tragédia. Imagine isso. Deve ter sido um sofrimento Nossa absurdo. Senhora. Absurdo. Aí caiu lágrima nos olhos dela, ela falou, olha, o Joséval vem para... Eu já gosto dele. Aí ele fica um ano na minha casa e vai embora. Eu também vou ter saudade dele. Mas o Moacir começou a encher tanto a mãe... O teu primo. É, o primo. Que ela acabou aceitando. Então, eu já fiquei ali na tia Lola. E olha o acaso. Eu vou referir aqui nessa entrevista que eu estou tão alegre de ter o Eduardo Barão. Nós somos amigos da Bandeirante, companheiro. Eu falo que eu sou tão velho de rádio que em todo lugar que eu vou, estou em casa. Isso é ótimo. Então, o Moacir era locutor do serviço de alto-falantes. Também de jovem. De Paraguaçu Paulista, também jovem. Então, à noite, era das 7 às 9, eu ia toda noite com ele para o alto-falante. Das 7h30 às 8, o alto-falante saía do ar, por causa da Voz do Brasil, e ele me ensinava a falar. Falava o quê, José? Os textos comerciais lá, tinha cada um fantástico, né? Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval. Aí na Avenida Paraguaçu. E era assim. Então, e ficava no alto-falante da cidade. Sim, mas quando ele me ensinava, ficava só eu e ele dentro da sala do estúdio. Não ia para fora. Para fora era a Voz do Brasil. Aí, pô, estou falando não sei o quê, não demora 1, 2 meses. Olha os acasos da minha vida que eu estou te contando. Abre uma rodoviária ao lado de casa, quer morar perto da estação. E o dono da rodoviária veio falar com o Moacir para ir lá, para contratá-lo, para dar notícia das lojinhas, a partida de ônibus, etc. O Moacir falou, não, eu já trabalho à noite no alto-falante, né? Meu primo é locutor. Você imagina, eu não tinha 16 anos, o cara me olhou, aquela tripinha. Não, mas é locutor, né? Ele fala comigo lá, né? Não era verdade. Mas não. Eu fui, fiz o teste e ele aprovou. O Barão, acho que foi o maior salário que eu ganhei na vida. Eu ganhava 300 cruzeiros por mês. Para você ter uma ideia desse valor, eu estava começando a fumar, o cigarro custava R$ 1,30. Nossa, que espetáculo, José. E não gastava nada, Claro. Que a pensão minha mãe pagava. Então, era isso aí. E aí você anunciava ônibus tal, Os partida tal hora. E tal, e as lojinhas. Lanchonete, não sei o quê. Tudo isso aí. Aí, o fim do ano, eu fui para... meu avô, nessa época, morava em Paranavaí. Hoje é o nome de rua, né? Foi o primeiro juiz de paz de Paranavaí. E eu tinha um tio, tenho tio Edson, que é 1 ano mais velho que eu, irmão da minha mãe. Minha avó teve muitos filhos. Então, o tio Edson e eu fomos mais ou menos criados como irmãos. E eu fui para lá. E chegou em Paranavaí, tinha acabado de abrir uma rádio. E o dono da rádio, amigo do meu tio. Pronto. Não o tio Edson, o outro tio Neno. Sei. Falei com ele, ele falou, pô, fala para ele deixar eu falar na rádio aí, eu já sou locutor e tal. E falou... Você tinha uns 16 anos, mais ou menos. 16 anos, 16 anos. O que eu estou falando é começo de 54, final de 53. Eu tinha 16 anos, eu nasci em 38. E o homem lá me deu, o do Efraim me deu 3 horas para falar. Maravilha, então, Zé. fiquei 1 mês falando, e aí eu vim para Presidente Prudente. Aí você anunciava música. Isso. Tinha um grande radialista lá do Nordeste, o Raimundo Lago, que ele me ensinou como é que era, não sei o quê, não sei o quê. Ele, inclusive, eu fui reprovado no teste, porque a música tinha lá a palavra lullaby, que eu li luleb. Ele falou, não, tá errado. Não, mas você passou, vai, tá amigo do tio Neto. Então, eu fiquei ali 1 mês, e aí eu vim para Presidente Prudente para dar sequência aos meus estudos. Cheguei em Prudente, tinha aberto a 2ª rádio da cidade. Que sorte, Joséval. Você está vendo como é que é? Tanto que eu já era datilógrafo, né? Eu fui o mais jovem possuidor de conhecimentos de informática do meu tempo. Com 11 anos eu era datilógrafo. Hoje eu não sei mexer em celular. Mas na época era o que tinha, né, Joséval? A gente já vai voltar a conversar com o Joséval Peixoto, mas, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com o Magazine Luiza. Vou falar para vocês, esses dias eu precisava de várias coisas lá para casa
resolvi abrir o super app Magalu e eu realmente me surpreendi, porque encontrei tudo que eu queria, tudo mesmo, de verdade. Nunca imaginei, por exemplo, que eu iria comprar creme dental no app, ou então bolacha, fralda, produtos para pet, livros. Agora eu já sei, sempre que eu precisar de qualquer coisa, eu abro o app. Fora que sempre tem uma oferta imperdível por lá. Então faça como eu, baixe o super app Magalu e mantenha instalado, viu? Assim você não perde nenhuma novidade. Muito mais do que você imagina, hashtag tem no Magalu. Tá de volta, José Val Peixoto. Então eu fui para a rádio, me apresentei lá, dizendo que já era locutor, já era radialista e tal. Encontrei outro cara fascinante, que é o Baldo Garcia, gerente da Ródia, Companhia Química Ródia Brasileira. Vendia BHC para o algodão, era uma região de algodão para matar o curuquerê do algodão. Falei com ele tinha lançado um programa de esportes, e eu falei que eu conhecia alguma coisa de várzea, porque meu tio em Paraguaçu, ele que comandava a várzea, lá, o campeonato várzea. Lá começou um pouco do seu amor pela várzea. Isso, que eu vou terminar na várzea, você imagina. Agora, né? Aí eu era uma meninada que estava lá, ninguém sabia falar em microfone, eu fiz o teste, foi pro ar na hora, né? E aí, o Barão, aconteceu uma coisa que eu nem acredito. Eu estava no bar, aí essa rádio, o Presidente Prudente, não tinha Globo. E nem tinha televisão. A televisão veio depois. O rádio era tudo naquele tempo. E a gente ouvia em Paraguaçu a Rádio Nacional do Rio e a Mairinque Veiga. E nessa pequena rádio, tinha lá meia dúzia de grandes locutores. Newton Alves, Newton Mescolotti, Valdomiro Bavaresco, Edson Fernandes, Paulo Guedes, Bendrá Júnior, imagine. 6 só para falar texto comercial numa rádio de 100 watts. E tinha 3 programas, tinha programa de auditório, tinha jornal, tinha um programa caipira maravilhoso da dupla Ionico e Celestino. Eles estiveram em São Paulo, né? E voltaram. Eu falei, ô Celestino, mas por que vocês voltaram? Vocês eram sucesso. O Ionico começou a ter filho não deu para ficar lá, voltamos para São Paulo. Eles tinham, 6 da manhã, que eles estavam no ar, eles tinham um texto assim, ó. Propaganda da relojoaria da cidade, né? São 6h15. Se o galo cantou e não são 6h15, acerta o galo. Porque o relógio tal na relojoaria. Então, essa era a rádio. Que espetáculo, José Val. O Barão, era a época em que crescia Jânio Quadros, se elegeu presidente da República. O Jânio Quadros, eleito presidente, foi em Presidente Prudente, pegou o diretor da rádio, Hélio Cirino, e o diretor do jornalismo, Silvio Roncador, levou os dois para Brasília. Quer dizer, em vez dele pegar alguém da Tupi, claro, da Globo, da foi Record, lá em Prudente. Pegou os dois, porque era uma rádio fantástica. Esse comercial do Galo, eu vou te falar, se tiver publicitário acompanhando a gente agora, fica a ideia. Acerta o Galo, o relógio tá certo. Mas aí eu estava no bar em frente, onde a gente se reunia, né? E o Geraldo Soler, que era jovem também, mas um grande escritor de teatro e de humorismo, chegou lá para tomar um café, estava conversando, a gente já era amigo. Eu falei, o que é que você está com esse bolo aí? É o Eu e o Vento, que era o nome do esquete, que a gente chamava de esquete. Era um radioteatro de meia hora. Começava e terminava em meia hora, a história inteira. Eu fui depois o galã desse programa. É mesmo? Junto com Ivete Pinheiro. Fui a dupla o par romântico. Eu fiz no Eu e o Vento em Presidente Prudente. Tinha o texto, você lia o texto. E não, a abertura, né? Eu e o Vento nos transportamos aos lugares ermos da natureza, aos recantos onde a brisa leve ou o vento forte soprando contam-nos histórias. Histórias como esta. Aí abriu o prefixo. Que legal, que legal. E o Geraldo Soler com porque mudou para Prudente o primeiro psiquiatra, abriu uma clínica lá, ele chamava
Dr. Martella, clínica do Dr. Martella. Virou assunto na cidade. Bom, Né? tranquilo, os loucos e tal, não sei o que, aquela história. E o Geraldo criou um programa humorístico chamado Dr. Marreta, para brincar. Né? Tinha o Dr. Martella, E virou o agora Dr. Marreta. o Dr. Marreta. Aí ele falou, Zé, eu já escolhi todos os personagens, mas eu não tenho o Dr. Marreta, a voz do Dr. Marreta. Por quê? Porque todos os locutores da rádio eram aqueles locutores formais, né? Rádio Presidente Prudente, aquela coisa. Vozeirão, né? Ele falou aquilo, eu falei, Geraldo, eu tenho a voz. Moleque, hein? 16 anos, eu tenho a voz pro Dr. Marreta. Como é que é? Eu ouvia em Paraguaçu a Rádio Nacional do Rio e na sexta-feira à noite a Rádio Mairink Veiga, que tinha um programa chamado A Cidade Se Diverte, que era carioca, né? Só piada, piada, piada. E o programa fechava com a escolinha do professor Raimundo de um tal Chico Anísio, que anos depois a Globo levou e botou no ar, foi sucesso. Aliás, quem levou foi o Edson Leite na Excelsior primeiro, Chico Anísio Show. Mas na Mairink Veiga ele já fazia a escolinha. Fazia isso em 1954. E era o mesmo programa, tinha o aluno burro, o aluno inteligente, o Rolando Lero, o torcedor do Flamengo, tinha tudo, exatamente igual, que ele fez depois na televisão. Aliás, está no ar até hoje. Até hoje. Está no ar até hoje, é a mesma coisa. Isso é criação do Chico Anísio lá atrás, há mais de meio século. Então, quando ele me falou aquilo, eu imitei a voz do Chico Anísio. Ah, cala a boca, não sei o quê. Ele falou, puta, é isso que eu quero. Então, eu fui com 16 anos, o doutor Marreta. Um dia, eu até me emociono. Né? Eu me formei em Direito na São Francisco, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Eu mandei um telegrama para o Soler. Soler, acabo de me formar e tal, não sei o quê. Aí ele me mandou, ele escrevia no jornal Imparcial, a crônica Dr. Marreta. Olha que demais! Que era eu. Então foi assim, esse acaso. Aí comecei a narrar futebol. Mas aí foi um sucesso, doutor Marreta. Foi, à época você ficou mais conhecido até pelo ficou, doutor Marreta foi. do que... Não, e aí ganhei 3 horas de horário comercial, ganhava 15 cruzeiros por hora. Você imagina? 45 pau por dia. Espetáculo. Pô, José Val, e aí, como é que foi essa ida para o futebol? Para você virar o narrador? Lá nós tínhamos 2 grandes narradores, que era o Zé de Alencar, na PR5, a outra rádio, e o Flávio Araújo, na Rádio Presidente Prudente, que era o meu chefe. Eu aprendi a narrar futebol com o Flávio Araújo. A minha mãe ficou doente, morava em Arapongas, no Paraná, porque depois da guerra, todos os paulistas ali atravessaram o Ipanema e foram invadir o Paraná, que era uma mata fechada. Em 20 anos derrubaram a mata, tocaram fogo para plantar café. E não tinha esse negócio de ecologia, era bonito, era o homem conquistando, era o homem avançando, dominando a natureza, não é? E queimando tudo. E queimando tudo. Depois que foi se falar em ecologia. Mas minha mãe, que era uma mulher só, nessa época, ficou doente. E o tio me ligou, você precisa vir aqui ficar com a sua mãe, que ela está sozinha e tal. Pedi demissão, falei com o meu diretor, que era o Hélio Cirino da Silva, que eu já referi, e fui para lá. Mas em Arapongas ela não tinha condição de me pagar, porque era uma rádio menor, eu fui para Londrina. Que era uma cidade maior. Uma cidade maior. Eu já conhecia o Willy Gonzer, porque a gente se ouvia no interior, um ouvia o outro ali, aquelas rádios. Eu tinha ouvido o Willy Gonzer na Rádio Paiquerê, de Londrina. Peguei o ônibus em Arapongas, é 1 hora de viagem, falei, vou atrás do Willy Gonzer, ver se ele me ajeita um canto lá para eu trabalhar em Londrina. Quando chegou em Londrina, eu fiquei olhando pela janela se eu via alguma rádio na avenida. Aí eu vi lá, ZYD4, Rádio Londrina, pá, puxei a cordinha, desci e fui para a porta da rádio. Estava lá o homem da recepção, me recebeu, eu falei, eu sou fulano tal, aqui tem, os senhores têm locutor esportivo, equipe esportiva? Tem. Quem é o titular? Augusto Reis. Ele está? Está. Fala para ele, meu nome é Joseval Peixoto, eu sou de Presidente Prudente, gostaria de falar com ele. Mas eu fui lá para perguntar o endereço da Paiquerê, porque eu não conhecia o Augusto, conhecia o Willy Gonzer.
Aí chegou, ô Joséval, ele também já tinha me ouvido. Tá. Pô, o que você está fazendo aqui? Eu contei minha história. Falei, olha, Augusto, Minha mãe não eu tá vim aqui, bem. minha mãe não está bem, vim aqui. Ele falou, não, não vai para Paiquerê, não, vem para cá. Subiu, era uma mulher que era dona da rádio, falou com ela, me contrataram ali. Na hora. Na hora. Sem fazer teste, sem Nada, nada. nada. Fui contratado ali. Que maravilha. Imagine. Aí estou contratado, já namorava, uma mulher que me enganou, porque ela tinha 15 anos, eu não imaginei nunca que ela ia fazer 70. Ela está aqui com mais de 70 do meu lado até hoje. Hein? Que maravilha, José Val. Hein? Eu não esperava uma traição dessa. Avó de 4 netos. Que imagina. espetáculo. Vocês se conheceram nessa época? Com 15 anos 15 no anos. colégio. Que demais. E eu fazendo 18. Como ela chama? Etelvina, né? Que demais. Aí estamos juntos. E nossas netas estão na China. Daqui a pouco eu vou rever minha neta, que há um ano eu não vejo. Que demais. Né? Casada com um alemão que levou ela para lá. E que eu conheci no dia do 7-1 na minha casa. É Você imagina? mesmo? E você imagine isso. Você queria matar o alemão, pô. Cara, aqui em casa, eu falei, pô, como é que eu vou receber o cara, namorado da minha neta? O Brasil vai dar um show. Né? Vai ganhar fácil. Vai ficar constrangido. Puta, pá, gol da Alemanha. Tá aí, o Vic. Mas aí, Eduardo, eu fui lá para Arapongas, cheguei em Londrina, fui contratado pela Rádio Londrina. Fiquei 4 meses, no 4º mês, aquela saudade da namorada, aquelas Sei. coisas, me ligou o Wilson, diretor da PR5. Falou, ô Zé Valdo. De Prudente. De Prudente. Pô, a PR5 quer te contratar, você podia voltar para cá? Eu ganhava 6 mil na Rádio Londrina. Gastava 3, dava 3 para minha mãe. A jogada era essa. Falei, ó, Wilson, eu preciso ganhar 8 mil. Ele falou, pô, não dá, porque era uma rede. São Paulo autorizou 7, coisa de gerente de rádio, né? Autorizou 7. Eu falei, Wilson, mas eu preciso pedir licença aqui para avisar minha mãe. Posso ir lá avisar? Pode ir, já vou falar com São Paulo e nós vamos te contratar. Pedi licença de 2 dias, fui para Arapongas. Quando eu contei para minha mãe, foi aquela desgraça. É mentira, você quer me abandonar, você está indo lá por causa da namorada, aquelas coisas de mãe com medo de ser sogra. Sei. Ela está falando isso, Eduardo. Eu olho pela janela de casa, passando na frente o Adelmo Vanali, diretor comercial da outra rádio de Prudente. Falei, porra, o que o cara vem fazer aqui? Falei, o senhor está falando isso? Aquele moço que está passando ali é gerente da outra rádio. E ele está vindo aqui. Bateu no portão, ô Zé Val, Adelmo, o doutor Hélio mandou te buscar, porque a Rádio Bandeirantes contratar o Flávio Araújo. E o Flávio já foi. Estamos sem ninguém. Eu falei, fala com a minha mãe aí. Ela falou que eu quero ir lá por causa da namorada. O Adelmo foi com o papo dele, né? Dona Josefina. Não é isso. Lá, a senhora vê que 2 locutores da nossa cidade foram contratados por São Paulo. É o futuro do seu filho e tal. Aí convenceu. E eu voltei para Prudente e assumi o comando da Rádio Presidente. E voltou a namorar também. E voltei a namorar e casei com ela. É. E tive 3 filhos com ela, graças a Deus. E aí, Imprudente narrando futebol. Imprudente narrando futebol. Então você vê os acasos, né? Você vê a sequência de... Eu nunca pedi nada. Na porta da sua casa. Eduardo, eu nunca pedi nada. Tudo veio caindo no meu... Olha, o dia que eu tiver que prestar conta, não vai ser fácil. Mas o grande narrador brasileiro, Edson Leite, essa figura saudosa do rádio, né? Ele, o Pedro, o Fiore, aquele povo todo, né? O Edson Leite, isso não que eu estou te falando, é 1959, final de 59, o Edson Leite se consagrou de vez na Copa de 58 e ele narrava as finais do interior. Sei. Aquele ano a final era Bragantino e Corintinha de Prudente. A final foi em Prudente. Foi em Prudente. Ele foi lá, houve algum problema. O Edson Leite na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Ele era o titular junto com o Pedro. Foi lá para narrar esse jogo. Ele foi na rádio, tinha falado com o gerente, que era o Rubem Chirasso, por algum problema. O Rubem falou, o Zé Edson Leite está vindo aí, eu vou tremer na base, né? Falei, poxa vida. Foi para a Rádio de Prudente, foi passar lá. Passou lá na rádio. Aí eu fui recebê-lo, tudo, conversando com ele, tudo, não sei o quê.
Ele falou, e você, menino, como é que vai? Eu falei, estou na minha carreira aí, sou titular, vocês levaram o Flávio, agora sobrou para mim e tudo. Eu quero ver se vou atrás do Flávio, aquelas brincadeiras, né? Aliás, eu quero ir mesmo, Edson, que eu quero fazer direito na faculdade. Você sempre quis fazer direito, José? Quis. Isso deve ter chamado a atenção do Edson, porque na época nossos jornalistas e rádio não eram de faculdade. Ninguém era de faculdade. Nem existia faculdade de jornalismo também, né? Ele falou, quer fazer direito? Eu falei, eu pretendo. Ele falou, você tem uma gravação? Eu falei, tenho. Aí o técnico rodou a gravação e falou, pode ir, você está contratado. Na hora? Na hora. Ele ouviu lá a tua gravação? Contratado pela Bandeirantes. Que maravilha. Eu tinha o quê? 21 anos de idade. Ô, Josival, vou pegar um pouquinho aqui do Josival, porque eu vou te falar, vai ter sorte assim. Não, tá mas tem louco. mais. Tem competência, mas tem sorte. Não, você vê, coisa que eu te falei do Adelmo, eu... Passar na porta. Aí eu tinha 19, ou 18 para 19, foram me buscar de avião, rapaz. Caramba. Você imagine isso para um moleque, pô. Nossa, eu só não fiquei mascarado até hoje, não sei porquê. Mas então eu Aí você veio para São Paulo, para a Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Foi uma luta, porque eu cheguei na porta da rádio, que eu estava te contando, nem deu para terminar. O Serginho Galvão tinha um programa chamado Os Brutos Comandam, aquela fila de gente, o seu Vicente lá, um homem duro na porta. A Rádio Bandeirantes era no centro ainda. Era no centro, ali no mercado, na rua Paula Souza. Eu falei, seu Vicente, eu estou contratado aqui para ele. Pode parar, vai para o fim da fila. Vem com conversa aqui, não. Você acha que vai entrar eu estou assim, contratado. Né? Não, senhor, fim da fila. Ele achou que eu fui lá para assistir o programa do Serginho Galvão. Mas daqui a pouco veio o Flávio, né? Falei, pô, Flávio, pá. Não, senhor, isso aqui. Falei, mas o que você está fazendo aqui? Falei, o Edson me contratou para vir para cá. Ele falou, você está ferrado. Falei, por quê, Flávio? A Rádio Bandeirantes comprou a Guanabara do Rio e o Edson mudou para o Rio. Pô, eu gelei, né? Acabei de vir para São Paulo. Porque só ele sabia que eu estava contratado, mas ninguém, né? Eu falei, e agora? Eu falei, agora você tem que esperar, de vez em quando ele vem aqui. Eu falei, como é? Você tem que vir todo dia para cá. Que loucura. Aí, mano, eu fui... Nessa época, meu sogro já tinha mudado com a família para São Paulo. Na época, não tinha fundo de garantia, tinha estabilidade aos 10 anos. Então, aos 9 anos e meio, o cara era mandado embora. E meu sogro ficou no olho da rua com 60 e tantos anos. Falei, velho, vamos para São Paulo junto, já papeando ele. E ele aceitou, tal. Viemos para São Paulo, eu morava com ele. Ele falou, eu sempre tive medo que a minha filha casasse com um cara que não tivesse onde cair morto. Esse não tinha onde cair vivo. Então, aí eu fui tentar emprego em todas as rádios, não consegui. Mas um dia eu cheguei lá, estava com o Flávio, que eu ia sempre atrás do Flávio, para poder subir, né? Ele falou, Edson Leite está aí. Eu falei, meu Deus, a cena é inesquecível. O Edson com o avental branco, o Samuel barbeiro com a navalha, ele barbeado, com um telefone aqui, o outro com a secretária, que era uma catarinense, uma mulher espetacular, esqueço o nome dela, e ele telefonando, eu e o Flávio na porta. Aí ligou, falou, o que é, Flávio? Ele falou, esse aqui é um menino que você contratou imprudente. Ele me olhou, falou, chama o Henrique Lobo. O Henrique Lobo era o diretor artístico. Falou, Lobo, você tem um lugar para esse menino aí no seu departamento? Contratei ele imprudente. Ele falou, nós estamos sem locutor na madrugada, então põe ele na madrugada. Eu falei, Edson, você me contratou como locutor esportivo. Ele falou, pode parar. Você quer vir para São Paulo, botar eu e o Pedro de meta e você narrar Corinthians e São Paulo? Vai para madrugada e dê graças a Deus. Eu falei, pô, e tinha que dar mesmo, claro. Graças a Deus. Então, eu falei, bom, só que quando eu saí de Prudente tinha bandinha na estação, pô, eu vou dar locução comercial de madrugada. O Lobo tinha um programa à noite chamado Varig é Dona da Noite. O Lobo era fantástico, né? Então, de vez em quando, um cara falava assim, 0h, 15 minutos. Era eu. Então, você começou na Rádio Bandeirantes dando hora. Minha grande estreia na Bandeirantes, dando hora certa de madrugada. Mas você sabe, rádio, né? O rádio é um negócio fascinante, maravilhoso.
Eu já ia lá à tarde, fiquei amigo de todo mundo. O diretor de jornalismo era um cara fantástico, Alexandre Cadunc. E quando ele soube que eu estava fazendo cursinho para a faculdade, já se interessou. Ele falou, você já fez jornalismo? Eu falei, já fiz jornalismo. Já leio notícia. Ele tinha o correspondente Renner, que era uma maçaroca assim, de meia folha, espaço 1. Lê esse texto aqui, tá bom. O grande narrador do Renner era o Antônio Pimentel, um baiano com uma voz também maravilhosa. Mas o Cadunc falou, baiano, outra vez que você estiver no jockey e se atrasar, não precisa nem vir, eu tenho quem pôr no ar. Porque ele já era amigo também do Pimentel, né? O Barão, eu tenho a impressão que num determinado... Porque aí eu já tinha saído da madrugada e fazia o horário das 5 às 8. Tá. E o Renner era às 7h20, às 19h20. Tenho a impressão que o Cadunc chegou para o Pimenta e falou, fica lá, não vem hoje que eu vou botar o menino no ar. No jockey. Porque de repente ele chegou para mim, ó, o Pimentel não vem, toma aqui. Aquela maçaroca para eu ler, né? Falei, putz, grila. Pô, começou, entrou o prefixo no ar, eu mandei bala com 20 anos de idade. Pronto. Pôs pau na máquina. Quando eu terminei o Renner, que eu olhei na janela, no vidro do estúdio, estavam lá Murilo Leite, João Saad, Alexandre Cadunc. Me puxaram dali, já levaram para a diretoria para assinar contrato. Eu pensei que já estava contratado, Não estava. mas era provisório, aquele contrato de Sei. 90 dias. Então, da madrugada para a noite, para esse... Para o Renner. Pro Renner em 90 Aí a dias. luta para vir para o esporte. Aí tinha o problema de choque do Lobo, o diretor. Mas o jornalismo, né, o noticiário, não te agradava assim, Joseval, essa época? Não, me agradava, mas eu queria narrar futebol. Pô. Meu sonho era correr o mundo. E como leitor do Renner, você não sai do estúdio. Claro. Eu queria conhecer o mundão. Não, né? Então eu fui. Esse era o seu barato. Era. Então aí eu comecei a irradiar. Eu ia para Brasil de Campinas irradiar. Você saía da Bandeirantes e ia... Isso, porque era afiliadas, era né? a rede Cadeia Verde e Amarela, né? Então eles falavam, eu ia lá e irradiava para tudo sem ganhar, ia lá para não perder o ritmo. Até que eu comecei na Bandeirantes. Como é que foi esse momento? Esse momento, eu comecei fazendo plantão esportivo junto com o Renato Silva. E eu imaginava que era chegar lá para apresentar o programa esportivo durante a transmissão. Não, você tinha que ir cedo para produzir, só que eu não sabia. Eu cheguei lá, o Renato falou, o quê? Você só vem para falar? Pode voltar. Não vai falar, não. Falei, pô, ele era o Renato Silva, né? Ele era o segundo comentarista, junto com o Mário Moraes. Eu sei que eu comecei na Bandeirantes, a gente não tinha salário profissional, o jornalista não tinha. A primeira greve eu fiz. Eu fechei o transmissor da Rádio Excelsior e fui escalado pelo sindicato. A gente nem sabia fazer greve. Quem nos orientava era o Sindicato dos Bancários, porque a gente queria um piso salarial. O primeiro foi 11 mil cruzeiros. Ganhamos a causa, 11 mil cruzeiros. No segundo, a inflação era tão alta que no segundo ano dobrou para 22 mil. Nossa. E aí eu já estava casado. Casei em fevereiro, com salário de 22 mil, numa dureza desgraçada, para você ter uma ideia, o aluguel, a casa que eu conseguia achar perto da minha sogra, custava 18, sobrava 4. Então eu gravava lá na Lapa aqueles tiques como é que é? De televisão. Eu fazia narração, quando eu tinha que narrar o filme, eu narrava e tal. Quando chegou em outubro, o Orlando Duarte, guarda esse nome, esse Orlando, é um cara fascinante. O Orlando era amigo do Paulinho de Carvalho, porque os dois gostavam de boxe, por causa do Éder Júnior. Então eles se encontravam no ginásio do Ibirapuera. Do Ibirapuera. E a Bandeirantes, com aquela audiência brutal, não tinha televisão, Cadeia Verde e Amarela, e as outras rádios liquidadas, sem audiência. O Moraes Sarmento até brincava no programa dele, falava assim, quando a Bandeirantes, quando o Pedro Luiz, o Edson estiver narrando, abaixa o radinho, dá microfonia no Pacaembu. Porque se ouvia no Pacaembu inteiro a Rádio Bandeirantes no ar, né? O Paulinho falou, Orlando, não dá para você formar uma equipe lá para mim, pô?
estou precisando de inovar e tal. Eu falei, dá, ué. Eu pego lá 3, 4 da rádio, é isso que você quer? Pô, levo Braga, Darcy, pode levar. Quem você quiser está contratado. Levou Braga, Darcy, Cláudio Karsug, ele próprio e eu, 5. Isso na Rádio Pan-Americana. Fomos para Pan-Americana e Record. Na verdade, para Record, mas fizemos também Pan. Outubro de 63, fomos para lá. E aí começou o nosso trabalho na Rádio Record. Depois, em 62, já tinha passado, né? 66 na Inglaterra. A Copa, né? Você fala, Copa de da 62. Inglaterra. Eu não fui, eu fiquei na retaguarda. Em 69, o Darcy e o Braga foram para a Gazeta. E eu fiquei. Mas aí como é que era essa disputa entre a Record e a Bandeirantes? Aí já começou a ter mais ou menos... Aí começou mais ou menos a equilibrar, né? Porque logo que nós saímos, o Pedro também saiu e foi formar a equipe 1040 na Tupi. Então ficou o Fiore sozinho lá, com o Mauro Pinheiro. Na Bandeirantes. O Pedro foi com o Mário Moraes e eu fiquei com o Leônidas da Silva. Eu não, que na verdade era Braga e Darcy, eu era o terceiro. Aí eles foram para a Gazeta e sobrou para mim. Então na época tinha a Bandeirantes, Gazeta, Tupi e a Pan-Americana. E Rádio Piratininga também, né? Tá. Aí, mas eu falei, pô, será? Porque isso foi 69, no final, o ano seguinte seria a Copa do México. Pô, e eu era moleque ainda, pô, porque eu era a segunda ou terceira geração. Aqui estava Pedro, Edson, Braga, Darcy. Com 15 anos de diferença era eu. Falei, o cara não vai me dar para irradiar a Copa do Mundo, pô. Que era o filé do filé, para quem não entende do que significa isso, né? Mas ali estava o Sargentelli e eu já fazia o jornal com o Sargentelli. Fazia jornal já. O Sargentelli. O homem das mulatas. O homem das mulatas, né? Que foi um apresentador de rádio histórico, né? Foi um grande apresentador de rádio. Um vozeirão, né, José? Nossa, e um grande jornalista. Depois que ele foi fazer o negócio das mulatas, né? E, pô, ele era um jornalista, né? Ele estreou comigo no Jornal da Manhã numa sexta-feira. Aí o Tuta, dono da PAN, falou, sargento, tava bom, hein? Ele falou, segunda-feira eu tô aí, mestre. Ele falou, segunda não, amanhã tem jornal. Ele falou, amanhã? Ô, Tuta, eu já fiz a mala. Você acha que um carioca ia trabalhar no sábado em São Paulo? Ia pro Rio. Mas aí o Sargentelli, falei, pô, sargento, os caras saíram, será que vai sobrar para mim? Ele falou, José, você vai aprender uma coisa comigo, vem cá. Rádio, você não ganha no microfone, é no corredor que você ganha. Vamos ganhar esse posto para você. Fomos lá para o bar, tinha um bar lá dentro, tinha um baianinho que era garçom lá. Falou, vem cá, toda vez que o Joséval entrar aqui, você vai gritar, Joséval, esse seu jeito de falar, maior locutor do Brasil. Toda vez. No boteco. No boteco. E ele falava, rapaz, e falava. Não sei se foi por isso, mas também por isso sobrou para mim. Para fazer a Copa de 70. E aí a Copa de 70. A Copa de 70 é um dos maiores momentos do rádio de São Paulo, principalmente porque houve ali um pool organizado por 3 grandes emissoras e com alguns detalhes que eu queria ouvir do Joséval. Primeiro, Joséval, a época era muito complicado, né? Você fazer esse tipo de transmissão. Era. Sim. Você ia para a Europa, eram 13 emissoras, não existia internet, não existia satélite, nada, era linha física. E tinha 3 transmissores na Europa, que era Berna, Milão e Londres. Você tinha um deles, você ia para o estádio, de repente um cara falava em inglês lá, ok, Radio Pan-Americana, begin the transmission, ok. Aí você recebia o ok, começava a falar, mas você não ouvia o teu estúdio. Não tinha ideia se estava aqui. Não. O Chico Vieira, que era meu técnico aqui, falava, ô Chico, recebi uma ordem para iniciar a transmissão. Atenção, prepara tudo aí, está tudo preparado. Sua mãe já foi abandonada por aquele deputado de Brasília. Essas brincadeiras que faz até hoje, né? Até ele se preparar, falar, atenção, Chico, vou começar. Contar até 10. 1, 2, 3, 4, 10. Boa tarde, ouvintes. Ia até a transmissão. Terminada a transmissão, todos os narradores iam para o hotel.
aguardar um telegrama para saber se a transmissão saiu. Que absurdo isso. Imagina comparado com hoje, José Valdo. Você pega um celular, fala da loucura. Mata Amazônica. E você chegou até alguma vez que você achou que transmitia o jogo não chegou? Não, eu nunca perdi Nunca o jogo, perdeu. mas eu só ia saber depois. Que absurdo. Durante a transmissão você está mandando Transmitindo, bala, né? transmitindo. É. Agora, a Copa de 70, conta Copa pra de gente. 70, como era no México, e o México é vizinho dos Estados Unidos, eu imagino que todas as linhas telefônicas americanas eram dadas para a indústria americana negociar com o mundo. Então sobrou para o Brasil uma linha. Futebol brasileiro, uma linha. Para todo mundo. Então tivemos que fazer uma só transmissão, todas as rádios. E, na verdade, 3 se apresentaram, que era o Pedro, que estava com o grupo dele, o Fiore com a Bandeirantes e eu com o PAN e Record. Nos unimos, como é que vamos fazer? Um irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo, outro abre, comanda o intervalo e fecha. Pedro Aí, Luiz, Fiore Gigliotti eu. e José Val Peixoto. Bom, e tinha equipe, Mauro Pinheiro, Mário Moraes, Claro. Cláudio Karsug, Flávio Araújo, tá? Tinha Todo mundo. Mas os 3 é que comandavam. E no outro jogo muda. Quem abriu, irradia o primeiro tempo e tal. Falei, e se o Brasil for para a final? Quem vai narrar? Porque era, desculpe, a disputa era Gilles Rimet. O Brasil era bicampeão. A Itália era bicampeã. O Uruguai era bicampeão. Um dos 3 poderia ganhar em definitivo a taça Gilles Rimet, que era uma taça histórica, lançada em 30, teve enterrada na Itália depois da guerra, toda de ouro, né? Que depois acabou aquele fim trágico aqui no, aquele fim aqui no Brasil. Né? Só Brasil. Né? Então, nós falamos, como é que fica? Falava, um irradia 30 minutos, outro irradia 15, outro irradia os 30 finais. 30 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo o outro, 15 minutos do segundo tempo, não é isso? 30 do primeiro. Certo. Os 15 finais do primeiro e os 15 iniciais do segundo. E um irradiaria os 30 finais. Uhum. Falou, vamos no Dr. Paulo Machado de Carvalho. Isso para a final. Para a final. Então... Brasil na final. Brasil na final. Ligamos para o Dr. Paulo, viemos aqui na Record falar com ele e fez o sorteio e eu ganhei a final. E aí entra um dado histórico, né? Porque o José Val conseguiu narrar os últimos 30 minutos. E recebi o jogo 1-1. Eu radiei 3 gols da vitória de 4-1 e só eu. O Pedro do lado, sem microfone, não falava, ficou me ouvindo, e o Fiore do outro lado, sem me ouvir. E eu narrando os 3 gols do Brasil, que eu recebi o jogo 1-1. Né? Ô José Val, agora me fala uma coisa. Nesse sorteio aí, Paulo Machado de Carvalho, dono da Record, da Pan-Americana, tinha ali aquela bolinha mais pesada, mais gelada? Sei lá. O Dr. Paulo não era bobo, não. Mas, olha, não era bolinha, era papelzinho. Uhum. Então, a lisura do ato está ressalvada. Ninguém reclamou. Não, ninguém reclamou, não. Ninguém reclamou. Até porque, eu vou dizer para você, eu e o Fiore tínhamos umas amizades de irmão. Aliás, num determinado momento, depois da Copa, eu fui formar dupla com o Fiore na Bandeirantes. Eu saí da PAN e fui formar dupla com o Fiore Gigliotti. Como depois voltei e formei dupla com o Osmar, e durante a Copa da Argentina, eu formei dupla com o Haroldo na Tupi. Então, foi isso, né? Aí chegou em 70 a Copa da Argentina, foi 78. Em 77, o Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de túnel, né? Todos os meus amigos, professor, está virando rua, praça, túnel, né? O Fernando Vieira, vivemos juntos todo dia, inclusive sábado e domingo. O Fernando era louco, ia para a rádio domingo, ler o Estadão, ler não sei o que, me chamava. Era o diretor de jornalismo. Falou, Zé, você tem que vir fazer o jornal, você tem que vir fazer o jornal. E eu, na verdade, queria também, Eduardo, porque formado em Direito pela São Francisco, meu sonho era montar minha banca de advogado. Começar o escritório. Como narrador esportivo não dava, porque você ia para viajar 40 dias, 30 dias. Ele falou, aqui, Zé, você não viaja, o jornal acaba às 9, 9h30 você está no teu escritório, a rádio é na Paulista. Eu me convenci, falei, tá bom, Fernando. Então, e aí você abandonou o jornalismo esportivo para encarar o jornalismo diário no Jornal da Manhã. E aí você não sabe o que aconteceu. Eu não imaginava
como o público torcedor é apaixonado pelos narradores. Não era eu, não. Era o Fiore, era o Pedro, era o Darcy, era o Braga, era o Haroldo Fernandes, era o Enio Rodrigues, era todo Alfredo Orlando. Pô, eu recebi um abaixo-assinado dos funcionários da Auto Latina. Mais de 400 assinaturas para não parar de radiar e tal. Eu até me baqueou, mas aí a decisão estava tomada. Foi ir para o Jornal da Manhã. Isso. Mas, Joseval, antes de ir para o Jornal da Manhã, que é outro capítulo maravilhoso da sua história, eu queria que você se contasse um pouco de como era o Joseval narrando, né? Muita gente não teve oportunidade de te acompanhar narrando. E também algumas histórias. Tem histórias maravilhosas com o GB. Eu formei uma dupla com o Geraldo Blota. São os acasos da minha vida. O Geraldo Blota é um extraordinário radialista. Ele já apresentava o programa Aqui Está a Record, Alegria dos Bairros. Ele era um homem de plateia, né? Irmão do Blota Júnior. E um muito alegre, corintiano. Ele comprou uma caixinha de risada no Paraguai, que ele botou o nome de Cabeção. Então, quando o cara errava lá, ele botava quá, 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 quá. Eu falei, Geraldo Blota, temos que ter respeito. Ele, quá, quá, quá. Cala a boca, Cabeção, cala a boca. E ele era corintiano e na época estava o Flávio. Você lembra disso? Você era... Menino, mais ou menos. Estava. Então. O Flávio era um centroavante impossível. Ele perdia gols impossíveis e fazia gols milagrosos. Atacante do Corinthians. Do Corinthians. Né? Aqueles gols impossíveis ele fazia. Agora, quando o goleiro caía do gol aberto, ele em frente, ele chutava, a bola subia fora. E aí eu falava assim, infelicidade, o GB. Quá, 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 quá. Falava Geraldo Blota. O Flávio é uma grande promessa do futebol brasileiro. Talvez ele tenha sido mal lançado. Ele falou, eu concordo, tinha que lançar do aviador do chá esse cachorro. Porque ele era corintiano doente. Aí, o Flávio saiu, foi para o Fluminense. Tinha o Rio São Paulo. Um dia o Fluminense veio jogar em São Paulo com o Palmeiras, no Parque Antártica. E chovendo. Quando chove é uma desgraça para o narrador, porque aquelas poças d'água, a bola para, o cara vem no carrinho e faz falta, coisa horrível, não dá sequência à transmissão. Falei, eu vou inventar o jogo aqui. Falei, atenção Brasil, bola com o Flávio, fintou o Baldock, outra finta sobre o Baldock, o GV entrou de lá, é mentira, o locutor está mentindo. Você imagina isso na Globo, os dois estavam na rua. Estavam na rua, mas é um espetáculo. O Tuta gostava aí. Na Jovem Pan... E todo mundo gostava, Joseval. Até hoje, o Joseval é lembrado pela forma de narrar, pelo conhecimento que ele demonstrava narrando, sempre acrescentando, né, algo a mais ali na narração. É algo que é teu, Brincava bastante. Brincava com o goleiro, né? Eu tinha que alterar a transmissão esportiva, porque não dava para concorrer com o Pedro Luiz. Pedro Luiz foi o locutor mais perfeito que nós tivemos. Chamava ele de boca elétrica, radiava tudo. Até brincava, falei, Pedro, um dia você vai falar em Piracicaba, de Rádio Pan-Americana falando de Piracicaba. Misturava tudo. Mas ele era perfeito mesmo, não perdia nada. Meu padrinho de casamento, né? Então eu tinha que mudar. Como a Jovem Pan mudou, Jovem Pan, que era a rádio dos esportes, passou a ser Jovem Pan. E trouxe toda a Jovem Guarda, tudo, e eu levava esse povo para a transmissão. Como é que era, Joseval? Eu levava, o Roberto Carlos não ia, era gravado, mas ele entrava e falava, oi menino, como é que está o jogo? E entrava. O Roberto Carlos, Erasmo, Chico Anísio, que era palmeirense, Jair Rodrigues, falava, oi cachorrão, aquele jeitão dele. E tudo isso ia para o ar, compreendeu? Ficava um show. Um show. E o Geraldo Blota brincando, então passou a... ganhei 4 Roquete Pinto. 4, imagina. Demais. Nesse estilo de transmissão. Aí o Osmar Santos também entrou nesse caminho. O Osmar, quando eu fui para a Bandeirantes, ele veio, aí eu voltei da Copa da Alemanha e formei dupla com o Osmar. Foi lindo, porque o Osmar foi um grande amigo. O Tuta fez uma publicidade, botava a minha cara e a dele e escrito, quando não é um, é outro. Ele irradiava sábado, eu domingo, aí virava. Eu irradiava sábado, ele domingo. E aí dava o jogo. E Joseval e Osmar. Que espetáculo. Que espetáculo. Show. Joseval, agora eu queria entrar justamente nesse instante, que você deixa jornalismo esportivo, a narração do futebol e vai para o Jornal da Manhã. Né?
Você explicou aqui um pouco mais cedo, justamente por causa da sua profissão, a segunda profissão, como porque, advogado, né? porque ainda não tinha o hábito do âncora, né? Você só dava notícia. Na verdade, era o correspondente Renner. A Bandeirantes tinha lançado a primeira hora, aliás, quem lançou a primeira hora fui eu, Rubens Greifo e Fernando Solera. Nós três que fazíamos o jornal Primeira Hora. Ou seja, você começou antes no jornalismo com o Primeira Hora, Não, antes da Jovem Pan. Eu sempre fiz jornalismo. Você misturava Renner, um pouco. Li o Renner, Sim. fiz o Primeira Hora e fazia equipe esportiva. Sempre misturava. E o Jornal da Manhã é aquilo. Eu passei a comandar o jornal com o respaldo do Fernando, né? Então... Mas o Jornal da Manhã foi criado quando você assumiu esse papel lá ou já existia antes? Não. Quando o Tuta assumiu, não tinha nada. Não tinha um anúncio na rádio. Nada. Zero. A rádio estava... Porque, na época, não era só a Pan-Americana. Fechou a Rede Piratininga. Fechou a Tupi e a difusora, né? A Nacional Organização Vitor Costa fechou. Era uma crise que atingia todo mundo. Que ano era esse, Joseval, mais ou menos? Foi 63, 64, 65. Foi uma terrível, né? 66. Quando o Tuta pegou a PAN, no meio da Copa da Inglaterra, em 66, ele já passou na redação, você tinha que escolher PAN ou Record? PAN ou Record? Eu sabia que ele vinha para PAN, falei PAN, porque eu já era amigo do Tuta. Aí ele falou, você pode fazer um jornal, meia hora aí, só para a gente ter um jornal? Eu falei, posso. Botei no nome do jornal JP Opinião. Aí eu encerrava assim, JP é Jovem Pan, para não dizer que era Joseval Peixoto, que era uma mera tudo coincidência. Mas tem tudo a ver, né, Joseval? Mas não tinha redator, não tinha repórter, não tinha nada. Tinha o seguinte, o velho Joaquim, que era uma família de servidores da família Carvalho de anos e anos, ele era amigo do Dr. Paulo, empregado da rádio, ficava com aquele capotão cinza dele e com os jornais debaixo do braço esperando o Dr. Paulo. Só entregava para o velho. Aí eu falei, Tuta, precisa falar com o Joaquim para emprestar o jornal, depois eu devolvo para ele. Porque para mim ele não vai dar. Aí fomos lá, falou assim, Joaquim, você pode entregar para ele, que é para mim. Eu quero dar uma lida antes, no ar, ele vem e te devolve, que o Dr. Paulo chega depois. Aí ele me entregou. O que eu fazia? Eu lia as manchetes, o programa só tinha meia hora. E começou assim. O Jornal da Manhã foi criado quando o Fernando, que era da televisão, veio para a rádio Jovem Pan. Que ano foi esse, Joseval? Foi a Copa tem 66. 1966 também. Aí começou o Jornal da Manhã. Aí começou o Jornal da Manhã. Aí eram os doutores. Aí veio o Ney Gonçalves Dias, era eu, depois veio o Sargentelli. Nós começamos esse novo estilo, esse 7 horas, 30 minutos, repita. É mais ou menos uma cópia do Corifeu de Azevedo Marques, que ele falava 7 horas, 30 minutos, não perca a sua condução. Não sei se você lembra disso. Não lembro. Que era para chamar a atenção. Do horário. Porque pouca gente tinha carro, todo mundo ia de ônibus na época, né? Lá atrás, né? Década de 60, e era assim. E a gente criou esse Repita. Foi Quem o Fernando. criou o Repita? Foi o Fernando, eu acho, ou o Tuta. Porque o Tuta é outro genial para criar, viu? E aí foi o Jornal da Manhã. Certo. Você continuou misturando, como você falou, também a narração, a locução esportiva, Não, né? Parou? Parei na Copa da Argentina. Foi espetacular, né? O Fiore assinou, saiu da Bandeirantes, assinou com a Rádio Tupi. Isso no final de 77, já se preparando para a Copa de 78. Só que o Fiore, ele assinava, mas não era de verdade, ele queria se valorizar na Bandeirantes, porque a paixão dele era a Rádio Bandeirantes, sempre foi. Tanto que ele assinou e deu para trás, e voltou para a Bandeirantes. Foi um escândalo, né? Praticamente desmoralizou a Tupi, desmoralizou o Camargo, o Haroldo Fernandes. A Tupi tinha Chrysler, tinha Bradesco, tinha Café Jardim, tinha mais um IAP, aquele negócio de fertilizantes. 4 grandes anunciantes. E ficou praticamente desmoralizado. Aí os jornais noticiando que o Fiore não saiu da Bandeirante, o Luiz Aguiar e o Elvio Mencarini, que eram diretores da Tupi, o Aguiar me ligou. Falou, você viu o que o Fiore fez com a gente? Eu falei, Aguiar, ele se valoriza todo ano, coitado. Eles não saem da Bandeirantes. Falei, como é que vocês vão fazer? Ele falou, nós já fizemos. Nós fomos nas agências de publicidade,
3, 4 delas, fizemos a seguinte pergunta: qual o maior narrador esportivo de São Paulo? Vamos contratar o cara. Falei, quem é? É você. Eu falei, eu não, eu parei de radiar. Ele falou, pode parar. Quanto você ganha, multiplica por 10. Meu Deus. Falei, ó, eu ganho tanto. Tá valendo. Contrato de 2 anos, era 250 pau no primeiro ano, 400 no segundo, eu ganhava 20, pô. Que maravilha. Aí eu fui pro Tuta, falei, Tuta, eu tô com essa proposta. Ele falou, não pode ir, eu não posso te Não pagar. tem como pagar. Se não der certo, você também pode voltar, a porta está aberta. Foi assim. E foi assim que aconteceu, porque em 80 a Tupi fechou. Uhum. Você ficou 2 anos lá? Fiquei 2 anos lá. E a Tupi fechou dando lucro, que os 4 anunciantes continuavam pagando. conosco. E aí você voltou para a PAN? Aí voltei para a PAN. E aí eu queria pegar o Jornal da Manhã, Joséval, que durante décadas e décadas você apresentou junto com tanta gente boa, né? Foi. E lá há muitas histórias, né, Joséval? Ah, tem. Tem histórias de toneladas ali, né? Era um noticiário que acordava São Paulo, aquele hino, né? Logo cedo, né? Do Billy Blanco. Do Billy Blanco, né? tudo. Começou um novo dia, aí vai Isso aí. embora. E você também, ao longo das entrevistas, participava e tinha sempre o encerramento, né? Como é que era fazer isso todo dia, Joséval? O encerramento é gozado, rapaz. O encerramento. Vinha aquela bateria, né? Aquela marcha. Encerramento, num determinado momento, depois de 1h30 de programa, eu saía, até brincava, falou, alô amigos, de minha autoria, vou ao banheiro. E aí, nesse momento, na verdade, eu saía para bolar o encerramento. Era mais ou menos em cima da principal notícia do dia. Eu ia pensando o que eu ia fazer, como é que eu fechava. Quando eu voltava, já estava pronto na cabeça. Era assim? Era assim, todo dia. Quando eu saía de casa para lá, eu não sabia o que eu ia falar. E olha, vinha na hora a inspiração. Espetáculo. Você acredita? Eu cansei de ver, admirando ali o Joséval, né? Ele lendo todos os jornais ali, compenetrado, né? Muitas vezes chegava o operador e falava, chama tal repórter, ele chamava companheiro fulano de tal, lembra disso? Porque companheiro é o termo do nosso sindicato. Nós devemos nos tratar por companheiro. Eu cumpria a determinação do sindicato. Tive o privilégio algumas vezes, companheiro Eduardo Barão, entrava aí, ali com uma notícia, né? E sempre fiquei curioso para saber como que funcionava essa pensata, né? Esse encerramento do Jornal da Manhã. Era assim. Sempre tinha assim. essa metodologia. Não, às vezes, por exemplo, você, num 13 de maio, você tinha que falar da escravidão. Né? 7 de setembro, você tinha que falar do Dom Pedro I e da independência. Né? 19 de novembro era dia da bandeira, né? Tudo você... Então, isso mais ou menos já estava mais. Natal, né? Natal, você preparava um editorial para ceia e tal. Né? Isso sempre tinha, o rádio sempre teve isso. Mas no dia a dia era a principal notícia do dia. E muitos companheiros, né, Joséval, ao longo de tanto tempo. Locutores espetaculares, né? Delfiol, Franco Neto, Antônio Freitas, o Capota, Antônio Alexandre. Roberto Miller, os dois irmãos, o Roberto e o Leonardo. Leonardo Miller, filho dele. Nossa Senhora. Agora, Joséval, tem uma história que eu lembro muito bem, que foi quando houve um episódio policial em São Paulo, que parou não só São Paulo como o Brasil, envolvendo um sequestro da filha do Silvio Santos. E o Silvio sempre foi um admirador da Jovem Pan, sempre foi um ouvinte, né? Tanto é que o Joséval depois foi trabalhar no SBT com o próprio Silvio. Mas nessa época aconteceu um episódio que eu queria que você contasse pra gente aqui no Barões do Rádio. Governo Alckmin. Eu era repórter de política, cobri o Alckmin em São Paulo. Eu tenho admiração pelo Geraldo Alckmin, é um homem discreto, né? Sinceramente tenho. Gosto de pessoas assim. Mas ele cometeu um erro maluco ali. O Silvio estava sequestrado. Com a filha. Junto com a filha. O sequestrador na casa dele. O assunto era esse. Não, o Brasil parou. O Brasil parou. Nós recebemos 2 coronéis da PM que são especialistas em dialogar com o sequestrador. Fazem cursos na Europa, Estados Unidos, e foram nos explicando como é que eles dialogam, como é que eles se portam. A ideia é cansar o sequestrador. Quando ele pede que é um avião, ele falou, pô, eu não tenho autonomia para te dar um avião, porque o avião não sei o quê, então, mas eu vou tentar. E aí ficava enrolando o negócio do avião. Mas nunca entregava tudo o que ele queria para continuar. O governador vai e se entrega ao sequestrador.
é um absurdo dos absurdos, é a maior autoridade. Ele Ali pegou um tinha helicóptero, eu estava lá no Palácio dos Bandeirantes, Isso. foi até a casa do Silvio, lá no Morumbi mesmo, e ele foi se entregar para o governador, para o sequestrador. É evidente que a gente não falou nada, porque Estava acontecendo naquele estava momento, né? o governador, a filha e o Silvio sequestrados. E o que vai acontecer? Vai matar o governador, matar o Silvio, e agora? Mas aí dialogaram, ele conseguiu se entregar, etc. O governador pegou seu avião, veio para cá, a televisão mostrava o Silvio pegando o carro dele indo para o SBT. Na hora ele foi trabalhando, eu dei um pau no governador. Falei, o senhor foi irresponsável. Tivemos aqui os coronéis tais e tais dizendo isso, o senhor jamais poderia se entregar. O senhor é o representante do governo e tal, não sei o quê. Eu estou falando isso, o Glauco Oliva, que era o técnico, falou, o Silvio quer falar com você. Eu pensei que era gozação, brincadeira. Como o Silvio, eu estava dentro do carro. Ele falou, põe esse cara no ar. Ele botou, era ele mesmo. Falou, oi, Josevaldo. Pô, gelei, né? Falei, primeiro eu pensei que era algum imitador, né? Eu falei, pô, será? Não, mas era ele mesmo. Essa dúvida, naquele instante, todo mundo ficou. Será que é um imitador do Silvio Porque querendo fazer uma troça aqui? 5 minutos depois que terminou o sequestro, ele está me ligando, está no ar com a Jovem Pan. Ele falou, Josevaldo, você desculpe, mas você está equivocado. Foi graças ao governador que eu não estou morto, a minha filha não está morta. Foi a vinda dele que salvou tudo. E, evidentemente, não era a ocasião de você questionar nada, porque o fato jornalístico caiu no meu colo. Era o Silvio no ar comigo. Acabou. É isso. Acabou. E né? esse áudio acabou sendo usado por todas as emissoras de TV. Até pelo SBT. Até pelo SBT, porque o Silvio não falou lá depois, não, só deu essa conversa. Foi um negócio espetacular à época. E depois, 2 vezes. E a sorte, né, Joseval? A sorte, porque ninguém poderia. Imaginar. Teve um pouco de responsabilidade aí, porque ninguém sabia de fato se era o Silvio mesmo ou não. Ele era ouvinte do jornal e ouviu a crítica que eu fiz e ligou na hora. Né? E depois você foi para o SBT, trabalhou. Ele me chamou, né? O Silvio me chamou uma vez para fazer um comentário de 1 minuto. Foi quando foi o Anchieta, a Denise Campos de Toledo, mas eu não tinha aquele contorno ainda para o SBT ali. A gente chegava lá, está fechada a entrada para Osasco. Você tinha que ir pela Anhanguera, não sei quantos quilômetros, voltar, pegar a rabeira dos caminhões. Era um negócio dramático. Para gravar 1 minuto. E lá na Anhanguera, porque não é na porta da Líbero Badaró, né? Onde eu tenho meu escritório, senão não tinha problema. Então eu falei, não, vou encerrar, não dá. Um dia eu demorei 4 horas para gravar 1 minuto, você imagina, entre ir e voltar. Aí eu saí, falei com o meu diretor, que era o Paulo, esqueço o sobrenome dele. Quando eu estou vindo, ele me liga. Quem te liga? O Paulo? O Silvio Santos. O Silvio. Pô, Zé Val, o Paulo me falou que você está saindo, o que está vendo? Não sei. Eu falei, não, Silvio, é isso. Pô. Eu adoro o SBT, mas não dá para mim. Eu tenho meu escritório. Ele falou, Zé Val, mas faz como eu. Você não precisa ir todo dia. Você vai segunda-feira, grava a semana inteira. Foi Silvio. Aí notícia não é assim. Notícia não é assim. Mas quando você tiver uma outra oportunidade, uma coisa melhor, ou você montar um estúdio no centro, você pode me chamar, que eu estou às ordens. Ele não montou um estúdio, mas me chamou para apresentar o Jornal das 8. Muito legal. Junto com a Raquel Sherazade. Né? Muito bacana. Uma dupla maravilhosa também. Joseval, agora você está no desafio ao Galo de novo, né? Voltou ao futebol de várzea. Você saiu da Jovem Pan, recebeu muitas homenagens lá, né? Foi muito bonito esse momento, né? Foi sim, Eduardo. Eu tinha pensado o seguinte, Eduardo, quando eu olho as fotos dos meus filhos, foto de aniversário, que é sempre no sábado, eu não estou em nenhuma foto. Eu estava viajando para narrar futebol. Então eu falei, não, quando eu fizer 80 anos eu paro. Foi o que aconteceu. Ano passado nasci em 38. Em 2018, 80, eu parei. Até a rádio me segurou até dezembro para fazer aquela despedida maravilhosa que eu tive, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer um programa só para não abandonar de vez, vou fazer um programa na televisão. Mas não tinha pensado ainda no Desafio ao Galo. Eu pensava em fazer o Vox Populi, que é um programa que eu fiz na TV Cultura durante 2, 3 anos. Um programa maravilhoso, eu não sei por que tiraram do ar. Pô. Eu entrevistei Dina Sfati, Elisete Cardoso, Gonzaguinha, era um negócio lindo, né? E outro, eu aparecia de costa.
O único programa de televisão que eu fiz não aparecia a minha cara. Quem aparecer era só entrevistado. Me pegava de costas assim e ia para a cara do entrevistado. Mas aí apareceu a oportunidade do Desafio ao Galo, que eu já tinha feito lá atrás, a pedido, quando morreu o Raul Tabajara, que narrou o Galo, depois foi Fausto Silva, Vital Batalha, várias pessoas. Gente boa. O Dr. Paulo falou, você vai lá ajudar Nelson Arruda, que era o chefe, vai narrar o Galo. E eu fui. Eu falei, pô, vou irradiar o Desafio ao Galo. Aí eu fui na TV Gazeta, que era em frente, ali na Paulista, em frente à PAN, perguntando se tinha um horário. Eu falei, tem, hora que você quiser, pô. Vai melhorar nossa grade e tal, não sei o quê. Que domingo ele só tem aqueles programas de venda de produtos e tal. Muito bem. Definido isso, eu fui ao secretário de esportes do município para perguntar, porque eu precisava, sei lá, para estrear no Pacaembu, né? Como eu fui ao presidente da federação, o Reinaldo, que me cede os juízes, e os recursos do programa são para o TJD, por ordem do presidente da federação. Eu fui para perguntar para o secretário se ainda tinha uns 40 clubes, daqueles famosos, né? Estrela da Vila Santa Catarina, Parque da Moca, Botafogo de Guaianazes, esses times. Falei, você ainda tem uns 40 para eu fazer um ano de programa? Ele falou, José, na minha secretaria tem 8.500 clubes de várzea inscritos. Não sabia. E tem outro tanto na fila para entrar. Para entrar. Então, o Barão, a várzea é muito rica. E o programa... O programa tem um poder de inclusão social dos jovens fantástico. Porque o que acontece com os nossos jovens? O São Paulo tem lá uns 50 no Sub-17, Sub-19, Sub-20, o Corinthians, o Palmeiras. Não dá 1.000 jovens nesses clubes. Os outros não têm oportunidade. E tem gente boa, né? Muita gente boa. Nossa! Então, no Desafio ao Galo, obrigatoriamente o time tem que ter 2 menores de 18 anos, que são os joias, que nós chamamos. Na primeira época, quando eu narrava isso, década de 70, 80, não me lembro mais, os joias da época hoje se chamam Casagrande, César Sampaio, Denner, Cafu, era esse povo que estava sem oportunidade, apareceu no Galo, um técnico viu, pegou, trouxe de volta, o cara subiu e explodiu. Então é um programa maravilhoso. E outra, a várzea é rica, rapaz. E um público apaixonado pelo seu bairro, pelo seu clube, pelos jogadores, pelos diretores. Você precisa ver como... os campos de futebol da várzea hoje é grama sintética. Porque eu fazia naquele terrão do CMTC. CMTC Clube, eu joguei lá. Acabou, então, tá vendo? Acabou. O Joséval, para mim, além de ter essa cultura absurda que ele tem, saber em detalhes o meio jurídico, que não é algo comum entre jornalistas, né? É outra paixão minha. Só que o Joséval, ele consegue traduzir tudo isso para o povão, né? Graças falar a Deus, para o povão. Então isso para mim é algo muito especial. Joséval, eu queria agradecer demais por essa conversa e bate-papo. E sempre aqui no encerramento do nosso programa, eu tenho o prazer de dar esse troféu dos Barões do Rádio. Então, para tudo que você representou e continua representando, para quem gosta do rádio. Vai ficar no meio dos meus roquete pinto. Ô, rapaz, aí tá no lugar. O governador do estado que eu tenho, que era dado pelos jornalistas, e tinha um prêmio de 1 milhão. Que eu recebi. Caramba. Dinheiro não tem, Joséval, mas é uma homenagem para tudo que você representou e representa. Isso aqui é tudo para a gente hoje. Nessa altura da vida, Eduardo, é isso que vale para nós. Muito obrigado. Obrigado a você, Joséval, por nos receber aqui nesse lugar espetacular e agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. E a toda a equipe que veio aqui com você. Pessoal, gente boa. Muito obrigado a todos. Joséval, muito obrigado. Um abraço, Eduardo. Valeu. Satisfação imensa de te. Obrigado, Joséval. Obrigado a todos. Acorda, Brasil! Eu que amo! Barões do Rádio.